Viver Ciência está de volta com a presença da Carla Janaína Figueiredo, que é doutora em Letras e Linguística, e da Patrícia Cardoso Moreira, que é graduanda de licenciatura em Inglês. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de mostrar a importância de uma pedagogia crítica e dialógica para o bom aprendizado da língua inglesa. Como a aplicação dos diálogos interculturais reflete no aprendizado da língua inglesa em sala de aula. Acompanhe na reportagem. O inglês é considerado hoje uma língua internacional e, por isso, seu aprendizado vem sendo cada vez mais difundido. Em sala de aula, os professores usam métodos criativos para ensinar seus alunos de forma lúdica. O único critério que eu estabeleci foi que eles escolhessem um parceiro com quem eles iriam trocar os diários, sendo que um tivesse mais tempo de conhecimento de língua inglesa e o outro menos tempo. Era o único critério estabelecido. E o primeiro texto ia ser escrito por aquele que tivesse um pouquinho mais de conhecimento da língua. Nesse primeiro texto, ele iria se apresentar, colocar o nome, a idade, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer. E daí em diante, ele jogaria a bola para o colega, para o parceiro. Depois que a estratégia dos diários escritos pelos alunos deu certo, tudo ficou mais fácil. Foi aí que a professora descobriu, junto com os colegas de profissão, que métodos novos também dão certo. O que a gente procura fazer, tanto eu quanto os meus colegas lá no Instituto, nós procuramos sempre adequar o conteúdo que nós estamos ministrando, com as necessidades dos alunos. Há algum tempo nós utilizávamos mais textos que nós mesmos escolhíamos, dentro de uma elaboração, dentro de um critério, daquilo que seria usado durante o semestre ou o ano letivo. Depois, com o passar do tempo, cerca de pouco mais de um ano, nós estamos utilizando livros com os alunos do ensino médio, que lá nós chamamos de técnico integrado. Então, dentro dessa modalidade, que é a utilização dos textos nos livros, nós procuramos adaptar aquilo que o livro oferece com a necessidade dos alunos. Apesar do surgimento de novas técnicas, as metodologias para o ensino de línguas são, no geral, muito restritas, mas os alunos costumam responder bem aos estímulos. Os alunos eles são muito receptivos a essas novas práticas. Eu digo novas porque elas são resultados de experiências, até inclusive das disciplinas que nós cursamos na pós-graduação. Então, às vezes, por mais que você saiba alguma coisa, por mais experiência que o professor tenha, que já traga na sua bagagem, quando você faz um curso, ou seja, uma especialização, mestrado, doutorado, você começa a perceber outros horizontes, e você pega e começa a adaptar e aplicar, toda aquela teoria que você vê na sua prática de sala de aula. A gente continua o nosso bate-papo. A língua inglesa tratada na pesquisa ela é falada em vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. E como é possível abarcar as diferenças culturais dentro de sala de aula com essa técnica pedagógica? Primeiro a gente tem que lembrar que o inglês é falado nesses países como língua 1. Mas hoje há falantes de inglês, um número muito maior, infinitamente maior, de falantes de língua inglesa que não são nativos desses países. Então, aonde quer que a pessoa falante de inglês vá, em qualquer situação em que ela se encontre, esse diálogo vai acontecer via língua inglesa. Então, a gente precisa desmistificar essa coisa de que a gente sempre pensa nos países onde a língua é falada como língua 1. E, na verdade, esses diálogos estão acontecendo a todo momento, em todos os países onde existe dois falantes de língua inglesa ali naquele momento, tentando entender uma cultura do outro. Então, aonde quer que você vá, essa pedagogia vai te ajudar. A questão é que, normalmente, as pessoas tendem a pensar que o inglês ele está dividido em dois polos, a variedade do inglês americano e a variedade do inglês britânico. Isso limita muito essa nossa concepção, de língua, de cultura, principalmente no que diz respeito ao inglês, porque hoje ele tem um status de língua internacional e ele é uma das principais línguas francas na atualidade, nessa era da globalização. Então é importante que o nosso aluno em sala de aula entenda que há vários ingleses pelo mundo e saber valorizá-los também. Por exemplo, a variedade da África do Sul, a variedade da Austrália, da Nova Zelândia,
trabalhar essas culturas no contexto da sala de aula não é uma tarefa simples. Não tem como você elaborar um currículo que englobe todas essas culturas, mas você pode levar textos, você pode levar vídeos em que os seus alunos possam ter contato com esses outros falantes, para desmistificar essa ideia de que o inglês está dividido nesses dois polos, entre esses dois polos, para que ele reconheça e valorize outros falantes, para que ele tenha contato, por exemplo, com o inglês da Nigéria, por meio de textos, atividades de compreensão oral também, e acabe também reconhecendo o seu próprio inglês, acabe se reconhecendo como um falante legítimo dessa língua. A gente também fala no inglês brasileiro, porque como falante, como brasileira e falante de inglês, não tem como eu anular a minha subjetividade no momento em que eu estou falando essa língua. Então, isso tudo tem que ser discutido em sala de aula, quer dizer, espera-se que isso seja discutido em sala de aula. É interessante para que o aluno desconstrua estereótipos acerca dessa língua, desmistifique isso, né, e reconheça essas inúmeras variedades e o valor que cada uma delas tem para o contexto comunicativo em que elas são utilizadas. Patrícia, por que é importante, então, que o aluno de línguas não conheça apenas a cultura dos falantes da língua que ele está aprendendo, mas também reflita sobre a sua própria cultura e língua? Eu acredito que, em contato com outras culturas, na verdade, a gente vai passar a conhecê-la melhor, mas a gente passa por um processo de mão dupla, a gente vai conhecer a nossa própria cultura, porque a nossa cultura, para a gente, é uma coisa transparente, invisível, naturalizada. A gente, às vezes, não percebe essa cultura, mas, em contato com outros, de outras culturas, a gente vai também se tornar mais consciente daquilo que é a nossa cultura e aprender sobre a cultura dele também. Daí a importância. Professora, como lidar então com os possíveis conflitos? Possíveis não, acontecem conflitos em sala de aula, né? Então, como lidar então com essas questões que surgem na sala de aula? Como que o docente lida com esses conflitos e tenta, de certa forma, apaziguar essas questões? Esses conflitos, eles nos ensinam muito. Ensinam que nós temos outras formas de entender o mundo, né? Não somente a minha que está correta, há outras possibilidades de interpretações, né? E esses conflitos nos ajudam a perceber isso. Mas eu preciso querer também, em primeiro lugar, sair dessa posição, dessa zona de conforto, né, da minha língua-cultura e me dispor a dialogar com o outro. Vocês acreditam que as escolas de línguas usam essa pedagogia, né, crítica e dialógica como método de ensino? É visível isso? A gente consegue perceber essa aplicação nas escolas como um todo? Bom, eu estou inserida nesse contexto e, apesar de não ser uma coisa explicitamente colocada, de que estamos promovendo uma pedagogia crítica, eu acredito que com esses trabalhos, essas pesquisas, tipo da Carla, que formam professores que vão estar nesses ambientes, futuramente isso vai ser uma coisa inevitável. E outra coisa que a gente fala muito na nossa área é que, da porta da sala para dentro, o professor toma as decisões que ele tem que tomar. Então, se aparecem oportunidades em que esse diálogo intercultural possa acontecer, então, que seja feito, mas que seja feito também de uma forma bem informada, teoricamente embasada, justamente para poder servir como um bom mediador desses diálogos. Então, eu acredito que é possível, não é uma coisa formal, mas acontece. Eu acredito que acontece e a tendência é que vai acontecer mais. O maior desafio para nós agora da pesquisa seria nessa questão da formação dos professores, que eles tenham essa consciência crítica, né, de que eles precisam ir para a sala de aula bem informados, não no sentido de que eles tenham que conhecer todas as culturas possíveis do inglês, que eles tenham que conhecer toda essa língua, porque isso é impossível, mesmo na L1 deles, mas ter essa criticidade de mostrar para o aluno que não é algo
pronto, fechado, acabado em si mesmo, que língua é algo dinâmico, que há relações de poder que perpassam por essa língua, né, que há subjetividades envolvidas ali, cargas ideológicas, né, e que nós precisamos estar preparados para desconstruir estereótipos, tanto aqueles que dizem respeito a nós mesmos, quanto aqueles com relação ao outro. Ok. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossas entrevistadas vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de uma especialista. Continue com a gente. É uma coisa bastante difícil, aparentemente, mas se a pessoa sabe o que ela quer e como é que ela vai fazer uma previsão de quanto tempo ela vai gastar para fazer a sua revisão bibliográfica. Depois, quanto é que ela vai gastar para fazer o seu projeto? Depois, quanto tempo ela vai gastar para obter os dados? Depois, para analisar os dados? Depois, para redigir a monografia ou a dissertação? E depois, quanto vai divulgar? É uma previsão de tempo, o que fazer e com que recursos se faz e como é que se coloca isso num espaço temporal. Por exemplo, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. O cronograma pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então, o cronograma ele é uma previsão das etapas de uma pesquisa.